Candice Matos, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da FAM, do Jornal da FAM, porque hoje em dia a comunicação, graças a Deus, está assim maravilhosa. As ondas do rádio invadem automóveis, casas, mas também pela internet. A gente tem essa transmissão. Dou um salve a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Apesar de, eu já vou começar a provocação, a gente tem que ter essa celebração todos os dias, não apenas numa data específica. Nós sabemos que essa data ela tem representatividade para que a gente mantenha a nossa luta por conquista de direitos, mas o Dia da Mulher são todos os dias, porque a gente enfrenta batalhas que, como dizem por aí, a gente enfrenta batalhas de pé, o que muitos homens não aguentariam sentado. Mas, enfim, um beijo a todas as mulheres, que esse dia seja especial, lindo, de consciência e de luta. Deputada Federal Catarina Feitosa, bem-vinda aqui ao Jornal da FAM, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos aqueles ouvintes aí da FAM, ouvir o programa. E eu estou muito feliz de poder estar aqui. Só queria corrigir você, Narciso, me perdoe. Eu não estou em Brasília, viu, hoje. Eu estou no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, no encontro nacional da bancada do PSD, da bancada federal do PSD. Nós temos aqui reunidos desde ontem 40 deputados federais, entre homens e mulheres, né, para discutir. O prefeito do Rio de Janeiro estava aqui ontem, o nosso governador Fábio Mitidieri participa hoje também aqui dos debates, junto conosco, ministros de Estado, ministros, né? Ministros, e é isso, né? Muito feliz de poder estar aqui hoje para discutir temas importantes nacionalmente, mas também para falar sobre a mulher. Aqui no Rio de Janeiro, agora pela manhã, o evento vai ser todo voltado para esse tema, sobre a representatividade e a subrepresentatividade da mulher na política, e eu farei parte de um dos painéis. Pergunto a vocês duas, como é que vocês avaliam os avanços que a Justiça Eleitoral teve no sentido de garantir o espaço da mulher na representatividade política, e se vocês são a favor da discussão de avanço de que esses 30% não sejam apenas em candidatura e em recursos, mas efetivamente em ocupação de vagas, ou seja, 30% dos eleitos teriam que ser mulheres. Qual é a opinião de vocês sobre isso, Candice? Eu ia perguntar, Catarina quer começar? Eu começo, mas vamos lá. Eu aproveito essa oportunidade para fazer menção a uma situação muito importante que nós, sergipanas e aracajuanas, vivemos, que foi uma palestra apresentada pelo Tribunal Regional Eleitoral da primeira ministra negra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, e ela esteve aqui conosco para falar exatamente sobre isso. Quando uma mulher se coloca na política, ela precisa ter um pouco da compreensão desse histórico de luta que começa lá em 1932, com o direito das mulheres a terem voto, e chega até o dia de hoje, que a gente, olha só, a Nioli está chegando, vamos dar um bom dia. Bom dia, ela. Bom dia, Nioli. Bom dia, Candice. Bom dia, queridos. A gente tem que ter essa compreensão da história, das nossas conquistas, que, por exemplo, começa com o direito ao voto e vai até os dias de hoje, mas as lutas, elas permanecem, porque quando a gente vê um cenário como esse agora de Aracaju, que diversas mulheres se colocam como pré-candidatas, a gente imediatamente vê os efeitos das barreiras estruturais que existem. E quando a gente também, como sua pergunta foi muito ampla, porque quando a gente fala da justiça eleitoral, essa questão de ter mulheres na política, essa questão de ter o financiamento partidário, o que eu posso dizer é que quando a gente entra, além de a gente ter que ter essa consciência da trajetória histórica que nós tivemos de luta para chegarmos até aqui, a gente precisa entender de subrepresentação, certo? Apesar de sermos a maioria da população, 52%, a maioria do eleitorado, 53%, metade das filiadas partidárias. Quando a gente vai para a representatividade na Câmara Federal, das 513 cadeiras, a deputada Catarina vivencia isso, apenas 91 são mulheres e apenas 30 são mulheres pretas. Então, a subrepresentatividade é um problema. Os estereótipos de gênero que a gente vive
duvidando das nossas capacidades, é outro problema. Aí você me pergunta, mas isso o que tem a ver? O que tem a ver é que dentro de um partido, por exemplo, a gente tem 29 partidos políticos no país e em apenas 6, se eu não me engano, é que são presidentas. Então, na hora de a gente falar sobre essa questão de estereótipos, sempre subestimam a nossa capacidade e a gente não ocupa espaços de representatividade. Então, se a gente for enumerar todos os desafios que nós temos que vencer, eu vou tomar muito tempo, inclusive de a Catarina poder falar, de a Niuli poder falar sobre essa questão de se colocar, mas é importante que a gente se coloque, que tenha coragem, que esteja disposta a conquistar o nosso espaço e fazer desse dia um dia de luta. Niuli, bom dia, né? Seja bem-vinda. Bom dia. Acabou sendo atrapalhada aí pelo trânsito. A primeira pergunta é essa questão da ação da Justiça Eleitoral para garantir efetivamente a participação das mulheres, a questão da fiscalização dos 30% de participação na composição, também na destinação de recursos, e essa discussão que existe de que esses 30% sejam efetivamente de mulheres eleitas, não apenas na disputa pelos cargos. Fique à vontade. Bom dia, querido Narciso, Diego, todos que estão aqui lhe assessorando. Quero cumprimentar a Candice, cumprimentar a Catarina, né, que está nos ouvindo. Quero agradecer Rio de Janeiro aqui, conosco ao vivo. agradecer e cumprimentar os meus queridos companheiros aqui, Tiago, cumprimentar essa grande militante do Partido dos Trabalhadores, de quem eu sou fã, está aqui Lídia, do movimento também por direitos humanos, movimento pela infância e pela juventude. Quero cumprimentar aqui a assessoria de Candice. Mandar um abraço para todos os ouvintes e cumprimentar as mulheres aracajuanas, sergipanas, todo mundo que está nos ouvindo e dizer que faço minhas as suas palavras nessa perspectiva, Candice, porque estar nesses espaços, Narciso, de fato, são consequência de uma luta muito grande e cotidiana de todas nós mulheres. Quando a gente fala da importância de se garantir não somente cota referente à disputa eleitoral, mas também de cotas efetivas de cadeiras, é porque basta a gente olhar para a realidade dos números que já foram aqui apresentados. E quando nós temos uma diferença tão grande na sociedade de ocupação de espaço de poder, isso significa que nós ainda precisamos avançar muito no que se refere à política de ação afirmativa, que trate desigualmente nós que estamos num patamar de desigualdade e nos alce a real representação política do nosso povo. Porque estar nesses espaços de poder significa garantir que nós que somos essa maioria da população, nós que enfrentamos os desafios cotidianos de uma cidade de um jeito diferente, para além do trânsito hoje, eu também me atrasei porque as crianças choraram, porque minha filha precisava ser amamentada, ao desafio de a gente estar, como disse, a maioria das mulheres e mulheres negras que não conseguem ocupar esses espaços, são as mulheres que estão na base da sociedade e que são aquelas que efetivamente sofrem a maioria dos desafios, para além de todas as formas de violência e opressão, sofrem com maior número de desemprego, sofrem com a impossibilidade de ter políticas públicas efetivamente garantidas. Portanto, nós também precisamos estar nesses espaços. E é por isso que essas políticas precisam avançar tanto. Nós somos um dos últimos países, inclusive nas Américas, em termos de igualdade. Na América do Sul, infelizmente, se você for reduzir até a América do Sul, nós perdemos para a maioria dos outros países no que se refere à igualdade de representatividade nesses espaços de poder e decisão, nesses parlamentos. E isso é importante não é somente para que a gente chegue lá e é importante justamente porque não há democracia, e democracia com força, com substância, democracia real, democracia que represente a diversidade do povo, se nós mulheres não estivermos efetivamente no comando desses espaços para mudarmos o olhar e para mudarmos o jeito de fazer as políticas, entregarmos de fato uma transformação para a vida do povo. Deputada Catarina Feitosa, sua opinião. A senhora que está entre as duas primeiras mulheres a serem eleitas pela Câmara Federal, quebrando esse tabu que ainda existia em Sergipe. Concorda em avançarmos desses 30% apenas de participação para 30% de efetivamente mulheres eleitas? Concordo, Narciso, porque, inclusive, hoje esse é o debate, né? Nós vamos trazer esse debate hoje aqui para o encontro do PSD Mulher, PSD Nacional, porque nós vivemos uma subrepresentatividade.
nós somos 52% da população brasileira. No parlamento, nós não chegamos a 18%, quase 18% de mulheres é que ocupam as cadeiras de deputadas federais. Para você ter uma ideia, Narciso, da República para cá, se nós fôssemos contar quantas mulheres foram deputadas federais, nós teríamos 355 mulheres. Hoje, nós somos 513 ao todo. Então, não encheria, não ocuparia todas as cadeiras do Congresso, não ocuparia todas as cadeiras do Parlamento. O nosso país, ele é o pior da América do Sul. O pior. É o último lugar em representação feminina nos parlamentos. No cenário geral, no cenário mundial, nós somos o 131º lugar dentre 193 países. A gente perde para Ruanda. Então, assim, é um fato, né, muito difícil de ser encarado, mas nós temos que encarar. Nós temos metade das mulheres, a metade das filiadas em partidos são mulheres. Então, provavelmente, né, a nossa representatividade. Eu queria aqui até saudar Niuli, já saudei Candice, Niuli que chegou agora. Mas, assim, nós precisamos realmente ocupar esses espaços, porque realmente não existe democracia sem a participação feminina. Como se pode estar discutindo assuntos de interesses nacionais, de interesse de todos, se todos não participam? Se as mulheres, se nós somos a maioria da população, como nós não estamos ocupando esses espaços? Então, além da questão dos 30% para concorrer, existe a questão dos 30% dos recursos, beleza, isso tudo também tem que ser fiscalizado. Não adianta estar na lei e não ser fiscalizado. Não adianta, porque o que a gente sabe é que existem, né, muitos partidos, muitas chapas aí que são formadas por mulheres laranjas, e as mulheres se submetem a isso por uma diversidade de fatores, que nós iremos discutir aqui no momento oportuno. Então é isso, eu concordo, eu acredito, eu quero muito viver no mundo, eu quero muito que o meu filho, os meus netos, as minhas netas, né? Eu já estou com um filho com 20, por isso eu já falo de neto, viu? Não é porque eu estou velha, não, é porque meu filho já tem 23, já tem 23 anos, né? Então tudo pode acontecer, né, Narciso? Então, assim, eu quero muito viver num mundo onde as nossas meninas, as nossas mulheres, elas não precisem mais de cota. Quero muito viver nesse mundo, nesse país. Mas hoje, infelizmente, nós ainda necessitamos disso para podermos ultrapassar barreiras que muitas vezes se mostram intransponíveis. Perfeito. Estamos aqui no Jornal da Fã com a programação especial. Estamos recebendo aqui nos estúdios a Niuli Campos, professora, advogada, pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candice Carvalho, aqui também conosco nos estúdios, que é jornalista, pré-candidata a prefeita de Aracaju, direto conosco do Rio de Janeiro, a deputada federal Catarina Feitosa, que é delegada de polícia e está também como pré-candidata à prefeitura de Aracaju. Nós convidamos os outros nomes que estão aí no cenário, Daniele Garcia, também a Iandra Moura e também a vereadora Emília Correia, mas todas as três tiveram choques de agenda e não puderam comparecer aqui a este momento. Mandando um abraço para a vereadora Sônia Meira, ela diz aqui: parabéns pelo programa de hoje e aproveitamos para convidar a sua equipe para acompanhar a grande ato das mulheres que ocorrerá a partir das 8 horas, concentração na Praça da Bandeira. Recebo aqui também a informação do Joaquim Casaca de Couro, que houve eleição no Sindprev e a chapa 1 obteve 99,9% dos votos válidos. Quem é bom de voto é essa chapa, viu? Mandar um abraço também para o meu amigo Bica. Alô, Bica, acompanhando aqui a nossa programação. Seguinte pergunta para vocês, e vou ao Antônio para ele fazer umas citações, enquanto vocês raciocinam aí para responder. Mulher é difícil porque não consegue fechar chapa, tá complicado, essa regra complica a vida da gente. Os dirigentes partidários estão dizendo isso. Que recado vocês têm para eles? Antônio Cardoso
traz um recadinho antes. Antes, a gente fala em nome de Move Construtora. Que tal morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas fixas a partir de R$ 599 e parcelar a entrada em até 5 vezes no cartão sem juros? Isso mesmo, parcelas fixas a partir de R$ 599 e o valor de entrada em até 5 vezes no cartão sem juros. Agora isso já é possível. Conheça o Meliá Residência, mais um empreendimento da Move Construtora. Realize o seu sonho de morar à beira-mar. Ligue 799-9884-4140. Move Construtora, seu sonho é o que nos move. E olha, a prestação de serviço, você que ainda usa parabólica antiga aí na sua casa, aquela grandona, cheia de furinhos, sabia que ela vai parar de funcionar? Pois é, mas você pode ter direito à nova parabólica digital. Se você assiste TV com a parabólica tradicional e é beneficiário de algum programa social federal, o kit com a nova parabólica pode ser gratuito. Ele vem completo com a nova antena digital, receptor e controle remoto. Você não paga nem instalação e vai continuar assistindo a sua programação de graça, como sempre foi. Para saber se tem direito, é só ligar 0800 729 2404 ou acessar sigaantenado.com.br. Vou repetir para você não ficar sem TV. Ligue 0800 729 2404. E ainda, o Shopping Prêmio preparou, junto com diversos parceiros, uma programação especial para homenagear as mulheres. Hoje, 8 de março, das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite, vai acontecer um evento com acesso gratuito a palestras, oficinas de artesanato e brindes para as mulheres que estiverem participando. Comemore o Dia Internacional da Mulher no Shopping Prêmio. Lembrando que a promoção é gratuita e mais detalhes você confere no Instagram do Shopping Prêmio, o nosso shopping. Muito obrigado, meu caro Antônio Cardoso. Vou fazer o processo inverso agora. Catarina Feitosa, os dirigentes partidários dizem que está difícil de fechar chapa, que as mulheres não querem participar da política. O que dizer a eles? Deve estar mesmo, Narciso. Eu acredito neles. Sabe por quê? Eu mando um recadinho para cada um deles. Comece a trabalhar as candidaturas femininas. Comece a oportunizar a voz das mulheres. Lá atrás, olha, não é agora não, faltando 6 meses, faltando 4 meses, faltando 8 meses, na hora que eles querem montar a chapinha, não. A gente começa a formar as lideranças, a gente começa a observar as lideranças femininas, a fazer os chamamentos, a preparar essas mulheres, a envolver elas nesse mundo. É antes. É mostrando a ela quais são as possibilidades que elas têm. É antes. Não é faltando 2 semanas, 15 dias para fechar as chapinhas, não, como se diz. Entendeu? Então, enquanto os partidos políticos eles não levarem a sério as candidaturas femininas, enquanto eles não nos enxergarem, entendeu? Como sujeitos nesse mundo político, nesse mundo da política, como pessoas que precisam estar inseridas nas discussões políticas, quando eles entenderem que eles não estão nos fazendo um favor, aí sim, aí a coisa vai mudar, aí não vai ser difícil de encontrar mulheres que queiram participar. Porque da forma como é feito hoje, é muito complicado. Nós, mulheres, nós temos que ultrapassar muitas barreiras para poder dizer um sim. Eu digo a você, por experiência própria, eu, que sou delegada de polícia, 20 anos como delegada, já estava há quase 20 anos como delegada quando eu fui convidada a participar do partido político, a entrar na eleição, né, na campanha, como vice-prefeita de Aracaju. Eu tive muitas dúvidas e muitos receios e medo, realmente. Eu, delegada, uma mulher que enfrentei tantas coisas na minha vida, tantas até então. Achei a política um mundo totalmente assim para ser desbravado, desconhecido, difícil, e tive que ouvir muita coisa também. Para me candidatar agora a deputada federal, nós sabemos que nunca uma mulher tinha sido diretamente eleita, para ser deputada federal. Quando eu fui me candidatar, eu tive que ouvir de algumas pessoas, alguns líderes políticos aí, que eu não vou citar nomes aqui, coisas do tipo, não vá que você vai se queimar, não vá que você vai sair chamuscada, não vá. Não vá não, que você não tem envergadura política para enfrentar uma candidatura de deputada federal. Então, eu que já era vice-prefeita de Aracaju, 20 anos delegada de polícia, uma profissional que todos, renomada dentro do Estado. Estou falando aqui para me enaltecer, não. Estou aqui falando, dando um exemplo. Né? Uma pessoa olhando de fora, entendeu?
Mas eu também sou mãe, eu também tenho uma família. Sabe quais foram as primeiras perguntas que me foram feitas nas entrevistas, nas coisas quando eu, né, participava? Era assim: e agora, deputada? E agora, delegada? Como vai ser a senhora no mundo da política e tendo uma casa, tendo um lar para tomar conta? Como é? A senhora tem filhos pequenos? Perfeito. Vamos ouvir as Quantos outras... anos têm seus filhos? Vamos ouvir as outras Entendeu? convidadas aqui Então também, é isso deputada. que acontece, Narciso. Perfeito. Candice. O que eu vejo, Narciso, assim, pelo menos dentro do Partido dos Trabalhadores e no campo de esquerda, eu acredito, porque também percebo esse mesmo movimento no PSOL, eu vejo muitas mulheres interessadas, inclusive nas nossas reuniões partidárias. Elas estão engajadas, estão ali produzindo o ambiente de troca de experiências. Como os próprios números mostram, que eu trouxe aqui, a gente compõe a metade dos filiados do país, então há sim interesse, mas também reconheço que a fala da deputada Catarina ela é essencial de a gente ter consciência, porque a estrutura partidária ela favorece aos homens. Ela é formada pela sua maioria por homens. Assim, a estrutura diretiva, como eu também já trouxe o número, é a questão de temos 29 partidos e apenas 6 mulheres presidentas. Isso, obviamente, vai interferir na tomada de decisão, inclusive da formação de chapa. Pode haver muita mulher ali disponível, mas na hora da escolha, não. Quem tem mais possibilidades de voto é esse homem aqui, porque existe, sim, a cultura machista, existe, sim, a falta de apoio. Na hora de fazer a distribuição dos financiamentos, que é garantido por lei, tem, sim, aquele jeitinho de poder investir num lado que eles acham que é mais forte do que nas mulheres que estão ali batalhando, que estão muitas vezes pela primeira vez se colocando para a política. Então isso aí começa sim a embarrear e eu acredito que essa fala também ela compõe um problema social muito grave que nós estamos vivenciando hoje. Eu espero que as aracajuanas e aracajuanos estejam bem atentos. Há sim um movimento de desconstrução e exclusão feminina, exatamente porque as mulheres estão tomando essa decisão de ir para o enfrentamento, de se colocar, de ir para a luta e dizer que pode sim andar de mãos dadas com os homens. Então, que a gente fique atenta, porque não vai faltar oportunidade para desmerecimento das nossas capacidades, desmerecimento da nossa articulação. Eu percebo até, não, vocês não sabem articular, deixa que a gente articula. Não, eu quero articular. Eu posso articular, eu vou articular, até porque se a gente não tem essa consciência de trazer mais mulheres, de compor com mais mulheres, então a gente não está entendendo o nosso papel nesse momento e que a gente pode escrever história aqui em Aracaju. E eu completo, passando, eu acredito que eu vou bater uma bola com a Niuli nessa questão, porque a gente vivencia isso muito dentro da esquerda tem essa pujança feminina, e que agora que a direita que está ensaiando com viés de religião e de outras formas de agregar, mas a gente da esquerda, eu vejo muitas mulheres, eu tenho uma representação da Ana Lúcia, da Ângela Mello, de mulheres de luta históricas e que só inspiram essas outras mulheres. Perfeito. Niuli Campos. Quero aproveitar a oportunidade até para mandar um abraço para a professora Sônia, que nos convidou agora para a Marcha de Mulheres, daqui a pouco a gente manda esse recado também, e dizer que, de fato, não adianta que os dirigentes partidários continuem a invisibilizar as mulheres o tempo inteiro e, nos últimos momentos, na última chamada, tentem ali catar as mulheres como se fossem apenas para cumprir a política eleitoral de cotas. Exato. Agora, é fundamental dizer que, de fato, no PSOL a gente não tem tem esse problema de forma minimizada, porque é um partido que acredita na construção da mulher. Tanto é assim que nós temos hoje, ainda enquanto éramos liderados por Juliano Medeiros, nosso presidente nacional, antes da nossa presidenta eleita agora, Paula Corradi, Juliano foi presidente, mas ainda que sob gestão de um homem, nós conseguimos eleger a maior bancada feminina, né, da história do PSOL, é quase toda feminina, é uma bancada
prioritariamente feminina no Congresso Nacional. Agora nós temos a nossa presidenta nacional, que é uma mulher, Paula Corradi. Só vou pedir esse adendo. A gente tem o PT, a nossa presidenta, Gleice Hoffmann, ou seja, na perspectiva que eu trago do número restrito, a gente já está vendo que o campo de esquerda é mais democrático nessa situação. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa presidenta estadual, que é Rosana, e temos o que é fundamental, Narciso, né? O fundamental é que a gente siga investindo em formação política, é que os 5% ou mais de fundos específicos ali do fundo partidário, olha, só 5% que é obrigatório investimento em políticas para mulheres dentro do partido. E isso não é cumprido. Muitos partidos são, na hora de prestação de contas, ficam desesperados porque não conseguiram gastar esse mínimo com o incentivo à participação das figuras femininas nos seus partidos e não somente nas disputas eleitorais. O fato de a gente precisar investir em formação de base, investir na participação dessa mulher, não invisibilizar essa mulher durante a construção partidária e, sobretudo, lutar todos os dias contra todos os tipos de violência política, porque tudo isso é violência política. Violência política no momento em que a gente vai tentar ser candidata, violência política no momento em que a gente assume efetivos mandatos, violência política que tenta invisibilizar a voz das mulheres, violência política quando uma mulher jovem, mãe, negra, tenta se colocar para ser pré-candidata a prefeita de Aracaju, e a gente ouve diversos questionamentos. Olha, você sabe, eu vim aqui para muitas entrevistas em 2022, a gente tinha aqui o tempo inteiro referendar a importância de ser a única mulher candidata ao governo do estado em 2022, porque para ser por ser a única mulher, por vezes as perguntas se restringiam a questões muito voltadas à luta específica da maternidade ou à luta específica de ter com quem deixar as crianças e como é que vai ficar com a luta doméstica. A gente sabe que tudo isso é uma realidade. Isso só reforça que nós, mulheres, diferente do que se diz aí, nós queremos muito estar na política. Queremos tanto que, apesar de todos esses desafios, nós entendemos a importância de estar nesse espaço público. Porque estar nesse espaço público não significa simplesmente uma busca de melhoria de vida pessoal. Estar nesse espaço público para a mulher significa a renúncia de muitos espaços pessoais, porque, infelizmente, nós ainda estamos numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade em que o trabalho doméstico e o trabalho do cuidado, de uma forma geral, ainda não é dividido como deveria. Portanto, nós, de fato, ficamos sobrecarregadas. Apesar disso tudo, nós estamos aqui porque entendemos a importância de defender a democracia, de estar no espaço público para promover de verdade mudança na vida das pessoas, para promover de verdade uma voz ativa para pedir vaga nas creches em Aracaju. É a gente entender que talvez se não estivéssemos nós protagonizando esse processo agora de luta política, Aracaju continuaria a ter um déficit anunciado de mais de 1.700 mães esperando vagas para seus filhos nas creches. Muito bem, Antônio Cardoso tem recadinhos pra gente? Vamos lá. Muito bem, tem sim. A gente fala em nome de restaurante O Miguel. Picanha argentina, picanha de cordeiro, carne de sol, pirão de leite, surubim na brasa, feijoada, você encontra no restaurante 5 estrelas O Miguel. Experiência e qualidade, nosso lema é tradição. Restaurante O Miguel, há mais de 4 décadas servindo a família sergipana. Diz que entrega 3243-1444. Já sabe como se livrar dessas dores musculares que te incomodam todos os dias? Com a pomada negra, que contém anti-inflamatórios que auxiliam no tratamento da artrite, hérnia de disco, reumatismo e inflamações nas articulações causadas pela chikungunya. Pomada negra, essa eu uso e garanto. A verdadeira só nas farmácias e lojas de produtos naturais. E aos donos de farmácias e casas de produtos naturais, entre em contato com o Roberto através do 79998170104. A sua empresa merece ter a melhor gestão operacional para oferecer uma experiência de máxima satisfação aos seus clientes e colaboradores. O Grupo NC cuida da segurança e também da limpeza e conservação de todos os espaços com profissionais altamente capacitados. A NC monitora todos os detalhes, permitindo a utilização dos recursos com o máximo de eficiência e ainda desenvolve projetos personalizados, tendo a tecnologia como sua aliada para auxiliar na tomada da decisão. Se você busca soluções inovadoras para o seu negócio, você está buscando a NC, uma empresa com certificação ISO 9001, você pode confiar.
Muito bem, meu caro Antônio Cardoso, recebemos aqui nos estúdios Niuli Campos, Candice Carvalho conosco por chamada de vídeo, a deputada federal Catarina Feitosa. Você que está sintonizando agora, quero lhe informar que nós convidamos as outras personagens também que estão nesse cenário político, a vereadora Emília Correia, a deputada federal Iandra Moura e a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Daniele Garcia, mas elas não puderam comparecer por choque de agenda. Já são 7h58, se aproximando do finalzinho do programa, eu queria fazer a última rodada de perguntas e depois abrir espaço para que vocês deixem a mensagem de vocês. E a minha pergunta é, 2024, vocês estão aí dentro desse cenário. Quais são as urgências, quais são os temas prioritários para a agenda de debates? Vamos começar neste inverso. Niuli Campos. Veja, eu acho que talvez seja a pergunta mais importante para a gente encerrar esse momento. É dizer que nós estamos num momento de desafio eleitoral que coloca a mulher no centro do debate político e o que é prioridade, e eu tenho dito isso desde a eleição de 2022, é a gente garantir que as políticas para as mulheres, e quando eu digo políticas para as mulheres, significa que a gente vai buscar igualdade, vai buscar garantia de direitos para os homens também, mas que a política das mulheres esteja na centralidade das ações de qualquer governo. Porque quando a gente olha para os números, Narciso, eu vou retomar o exemplo da creche que eu acho fundamental. Em Aracaju, o secretário foi para a Câmara de Vereadores e anunciou. Veja, imagine a quantidade de déficit que não é anunciado, mas ele anunciou um déficit maior do que 1.700 crianças esperando por uma vaga em creche. É fundamental dizer isso porque nós estamos falando não somente de direito trabalhista das mulheres aracajuanas, principalmente daquelas que são mais pobres, daquelas que são mulheres negras, que estão na base da pirâmide social, que têm um plexo de direitos pouco garantidos, mas não somente numa perspectiva de direito trabalhista dessas mulheres, porque a gente precisa mesmo deixar nossos filhos. Se eu não estivesse em casa hoje, meu companheiro, minha avó, minha cunhada, para deixar os meus filhos, eu certamente não poderia estar aqui dando entrevista. Mas a maioria das mulheres pobres do nosso município não tem com quem deixar seus filhos e precisa sair para trabalhar. Mas não é só isso. Nós precisamos pensar também na creche como um direito fundamental dessa criança e adolescente. E precisamos imaginar que tipo de serviço de creche a gente quer entregar para a nossa população. É a ideia de que você não pode simplesmente depositar crianças, mas que nós precisamos garantir um espaço em que haja investimento em desenvolvimento humano integral para essa criança e para esse adolescente e para esse jovem. Basicamente da creche, porque eu falei de uma forma geral para falar da educação, mas quando eu falo da creche, quando eu penso nas crianças, é a gente garantir ali assistência, a gente garantir alimentação adequada, é a gente garantir que essa mãe possa também trabalhar, mas ela possa exercer a sua individualidade, ela possa existir no mundo como mulher. E hoje, Dia Internacional da Mulher, é fundamental dizer isso. Nós existimos para além da maternidade, para além do trabalho doméstico, nós existimos também criando nossos filhos, nós existimos trabalhando, mas nós existimos contribuindo coletivamente com a nossa liberdade, com o nosso lazer, com as potencialidades que a gente tem para desenvolver na sociedade, que para isso a gente precisa garantir direito humano básico das mulheres, que é ter com quem deixar seus filhos para ir trabalhar. Isso a gente não tem em Aracaju. Além disso, é fundamental a gente pensar numa assistência social que garanta um apoio a essas mulheres que não têm uma renda básica para sobreviver. Aracaju e Sergipe foi um dos estados que mais cresceu no que se refere à população em situação de rua. Nós temos pobreza, nós temos uma situação de uma saúde entregue à terceirização. As maternidades não podem virar caixa preta em Aracaju. Nós precisamos saber para onde está indo esse dinheiro. São muitas searas que envolvem o que é urgente. É porque, sabe, Narciso, só para a gente concluir, tem tanta coisa urgente e tanta coisa que precisa que a população comece a raciocinar, porque já sente na pele, mas que comece a entender que esses mesmos que estão no poder estarão daqui a pouco se dizendo novidade, estarão daqui a pouco dizendo que vão fazer tudo que não fizeram até agora. Por isso é importante a gente dizer aqui que nós podemos ofertar política de forma séria para mudar a vida das pessoas. Isso começa promovendo a autonomia para as mulheres. Eu vou lhe pedir uma alteração aqui na ordem, porque a deputada Catarina Feitosa ela tem um painel no encontro do PSD agora, eu preciso liberá-la. Então eu vou para a Catarina. Catarina, dentro desse cenário 2024, o que é que você acha que é um debate urgente? E deixe sua mensagem final, já para poder te liberar para você ir para o painel, agradecendo sua paciência e sua participação conosco.
Meu Deus. Agora, voltou? Alô? Perfeito, tá no ar. Voltou. Por favor, repita. Por favor, repita aí, Narciso. Pronto. Gostaria de saber de você, quais são as urgências para você nesse debate de 2024 que importa para as mulheres e que você deixe sua mensagem aí diante desse nosso dia. 2024 é muito importante as eleições municipais. Nós sabemos o quanto nós somos subrepresentadas e a gente precisa participar efetivamente da política, para que as questões femininas elas possam ser ouvidas. Por isso a minha preocupação com a eleição de vereadoras. A gente costuma dizer que vereador, né, o nome vereador, vereadora, já diz tudo, né, que é aquele que primeiro vê a dor das pessoas. E nada melhor do que mulheres que enxerguem, que vejam, que estão ali o tempo todo vendo a dor do seu próximo. Porque a mulher, Narciso, quando ela entra na política, ela não entra por um objetivo, na sua grande maioria, ela não entra com objetivos pessoais, ela entra para cumprir uma missão. Ela tem uma bandeira, ela tem um ideal, ela já sentiu na pele algo, então ela quer fazer melhor pelo próximo para que aquela outra, para que os outros não sintam e não passem pelos problemas que ela passou. Então, eu acredito que uma discussão importante que urge é a questão da violência política. Nós hoje temos uma lei que não é efetiva sobre a questão da violência política, porque ela não abarca todas, não é? As pré-candidatas, por exemplo, elas não são abarcadas como todas afetadas por isso, como nós somos tolhidas através de todos os tipos de violência dentro da política. Nós temos que discutir seriamente mulheres a terem sua independência, especialmente sua independência financeira, especialmente aquelas mulheres que são vulneráveis, que estão na base, que são mais vulneráveis. Eu aqui não, em Brasília, né, a gente apresentou uma proposta, um projeto de lei que fala sobre a possibilidade de se ter créditos, linhas de créditos diferenciadas para mulheres vítimas de violência doméstica, que a gente sabe como essa mulher ela se sente desamparada e como o fator econômico é uma forma de fazer com que ela se sinta presa àquele ciclo de violência. Nós temos que discutir, sim, a questão dos nossos filhos, né? Onde a mulher ela só se sente segura para entrar na política, ela só se sente segura para ir para o campo para trabalhar, quando ela sabe que seus filhos estão seguros. Então, onde nós vamos deixar os nossos filhos quando nós sairmos para trabalhar? Quais são os horários? E aí a gente embarca para esse campo aí da educação, da creche, né? Onde esse filho vai ficar? E nós temos que ter um olhar diferenciado para todas as mulheres. Não é só aquela mulher que trabalha de 7 a 1, de 1 às 6, às 18. E aquela mulher que trabalha nos bares, nos restaurantes, aquelas que tiram plantão à noite. Como ela sai para trabalhar? O seu filho fica com quem? O seu filho menor. Quando você tem um apoio logístico, é bom. Eu tive esse apoio. Eu tinha a mãe, eu tinha a avó, eu tinha a irmã, né? Eu tenho, quer dizer, graças a Deus. Deputado, e quem não tem? Então, assim, eu quero lhe são agradecer, muitos os precisar temas, interromper, porque Narciso. o tempo está estourando mesmo aqui do programa, senão eu não consigo encerrar. Quero lhe agradecer sua participação. Então, rapidinho, Narciso, só um minutinho. Eu queria aqui deixar bem claro que o nosso governador, Fábio Mitidieri, o governo dele foi o que mais investiu em mulheres. Criou a Secretaria da Mulher. É o governo onde tem mais participação feminina da história. As secretárias, são 6 secretárias da mulher em pastas importantíssimas. Então, eu gostaria só de frisar isso. Perfeito. Obrigado, uma boa estada aí no Rio de Janeiro. Um abraço. Candice Carvalho. Para mim é urgente, agora em 2024, ter uma mulher historicamente ocupando o espaço de tomada de decisão em Aracaju, para que essa mulher ela encare com a coragem e com a sensibilidade que merece o problema da fome. É inevitável a gente não perceber que
para aquelas pessoas, e especialmente as mulheres invisíveis, a fome ainda toma conta. O Bolsa Família não está dando conta do recado. Elas têm que escolher entre comer e pagar a moradia. Elas têm que escolher, fazer escolhas que são vitais para ela. Então, e esse problema ele é sempre deixado de lado ou de responsabilidade do governo federal. E que o governo federal não se furta às responsabilidades. É tanto que a gente viu ontem o anúncio, a partir do presidente Lula, do PAC Seleções, em que aqui em Aracaju nós vamos receber uma escola em tempo integral, nós vamos receber uma creche, uma maternidade, 2 UBSs, um centro esportivo. Então, existe sim uma doação, o Bolsa Família por si só já é uma grande conquista essa retomada, mas a gente não pode fechar os olhos para o problema da fome. Sem falar também que, no ponto de vista da juventude, a mobilidade, o deslocamento, uma possibilidade de perspectiva para esses jovens se faz muito necessário. Eu estive percorrendo periferias e eu vi jovens 16, 17 anos completamente sem perspectiva e com vontade de fazer a cidade acontecer, se integrar a essa cidade e participar dessa cidade. Até porque as demandas da nossa Aracaju, da nossa capital, elas são dentro dos nossos lares, as demandas elas surgem a partir dos nossos lares, em que, na maioria deles, a mulher é que é a responsável familiar. Então, essa visão me provoca o desejo de, em 2024, conversar olho a olho com todas as mulheres para dizer, nós temos uma visão diferente, soluções diferentes e a gente tem sim a capacidade de fazer. Não acredite nesse discurso de exclusão que provoca na gente a dúvida sobre nós mesmas. Então, eu tenho esse desejo, eu acho que a gente vai conseguir sim transformar a cidade de uma maneira inédita e eu queria deixar um recado a todas as mulheres de que acreditem em nós mesmas. Temos um desafio enorme pela frente e eu acredito que com a Niuli, com a Catarina, que com todas as mulheres que se colocaram, a gente vai dar um exemplo nessa eleição em Aracaju de como a gente vai ter respeito, a gente vai ter igualdade, integridade e debate de propostas reais e não o que a gente está acostumado a ver. Eu tenho certeza que só a partir daí a gente já vai trazer uma lição para as aracajuanas e aracajuanos de como se fazer política. Muito bem. Mensagem final, minha cara Niuli Campos, agradecendo pela sua correria para chegar aqui, mas comparecendo sempre com muita gentileza e presteza. Agradecer a oportunidade sempre, Narciso, de estar aqui. Agradecer a todo mundo que nos ouviu, agradecer a Candice, a Catarina. E eu quero dizer, basicamente assim, sobretudo a todo mundo que está nos ouvindo em Aracaju, que nessa eleição, Candice, eu acho que isso é fundamental dizer também, não basta ser mulher. Tem que ser de luta. É preciso que seja... E que nós estejamos atentos a isso, porque não vai bastar ser mulher. É preciso ser mulher compreendendo a importância de estar na luta para garantir igualdade e desenvolvimento social, para garantir oportunidade, para garantir mudança de vida real, sobretudo para a população mais pobre e mais carente. Eu quero dizer que, por vezes, esse patriarcado machista nos faz desimaginar outros mundos, por desimaginar. Eu ouvi Débora... uma grande pensadora feminista falando isso esses dias, esse patriarcado, por vezes, impede que a gente consiga imaginar outros mundos possíveis. Mas esses outros mundos são não somente possíveis, como construídos por nós cotidianamente. Desde a primeira onda da luta feminista, desde muito antes de a gente entender que a luta da mulher se tratava de feminismo. Hoje, a gente vai para a rua daqui a pouco e eu quero deixar esse recado, convidar as nossas companheiras, todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, olhar aqui para a Lídia, com que eu me inspiro tanto, dizer a cada uma dessas mulheres que nós podemos muito, que nós somos muitas, que nós somos fortes, todas nós no mesmo barco, como minha mãe sempre dizia, nada há para temer. Vamos agora para a marcha do 8 de março, para a rua, dizer inclusive, Narciso, que a nossa água não pode ser vendida, dizer que um governo não pode dizer que investe só em mulher, dando secretaria, mas que deixa efetivamente de garantir investimento em política pública para a mulher, dizer que a gente vai para a rua agora porque é preciso anunciar, parem de nos matar,
nós queremos lutar contra toda forma de violência e opressão e faremos isso todos os dias na rua, na luta, juntas e também na eleição, para que Aracaju tenha a primeira prefeita de sua história. Candice, 8h12, já ultrapassei o tempo, vou pedir a você para me ajudar, para o cascudo ser menor na saída do estúdio. Serei muito sucinta. Faço das palavras de Niuly minhas palavras. Nós vamos para as ruas, porque não basta ser mulher, eu complementei até a fala da Niuly, tem que ser de luta. E não é uma imposição, é uma conquista, inclusive, de nós mesmas. Nós temos sim que combater essa questão da privatização da DESO, isso é um absurdo. Nós temos sim que combater o autoritarismo que é latente aqui em Sergipe, e especialmente com os servidores públicos que estão ali na linha de frente, acolhendo a população nas suas necessidades e demandas de serviço. Nós temos que combater essa violência, parem de nos matar, Niuly, isso é muito forte, isso é muito necessário, porque se normalizou, não é, as agressões e essa cultura de violência contra nós, isso a gente não pode permitir. E também faço o convite a todas as mulheres que estão nos ouvindo: vamos participar, vamos para as ruas, vamos ocupar os nossos espaços e fazer do dia 8 de março um dia de luta. A gente tem as conquistas ao longo da história, da nossa história, chegamos muito longe, mas não necessário, mas vamos para a luta, porque isso se faz necessário no momento. Muito obrigado a todas que aqui compareceram, a deputada Catarina Feitosa, compreendendo a ausência da Emília Corrêa, Daniel Garcia e Andra Moura, que não puderam aqui estar por problemas de agenda, mas muito feliz em ter terminado esse 8 de março com mais uma inovação, com mais um programa diferente, fazendo diferente, dando voz às mulheres nesse Dia Internacional das Mulheres, que é um dia de pauta. Faz parte do processo de desconstrução do machismo, inclusive nos colocarmos à disposição de mulheres fortes e guerreiras como essas que nós tivemos aqui e como tantas outras que estão nas ruas de Aracaju. E termos consciência de que num dia como esse, muitas vezes dar voz àqueles que são acusados de crime não faz bem para uma data tão importante.